Calma. Porque esta não era apenas mais uma caminhonete. Era um sinal. Uma mudança silenciosa que poucos esperavam, e menos ainda estavam preparados para ela. O que a Toyota revelou pode mudar mais do que os preços. Pode expor o que a indústria tentava evitar. A apresentação não chegou com holofotes ou celebração barulhenta. Não houve promessas dramáticas. Nenhuma afirmação ousada sobre mudar o mundo. Havia apenas números. Claros. Diretos. Uma picape avaliada em $13.000. Num mercado onde os preços dos veículos sobem ano após ano, aquele número tinha peso. Destacou-se imediatamente. Analistas pausaram. Revendedores olharam 2 vezes. Compradores começaram a fazer perguntas silenciosas. Por anos, as picapes seguiram um caminho constante. Elas cresceram. Ficaram mais pesadas. Mais complexas. As telas ficaram maiores. Os interiores ficaram mais macios. Os motores ficaram mais potentes. E a cada adição, o preço subia mais. O que antes era um simples veículo de trabalho lentamente se transformou em outra coisa. Um símbolo. Uma declaração. Um produto de alta margem feito para gerar lucros fortes. A utilidade básica ficou em segundo plano. Muitos pequenos empresários e jovens trabalhadores foram deixados de fora, apenas observando. O ponto de entrada continuava se afastando. As opções acessíveis quase desapareceram. De acordo com relatos, essa mudança foi aceita como normal. Custos crescentes foram descritos como inevitáveis. Cadeias de suprimentos foram culpadas. A tecnologia foi citada como essencial. Então, este anúncio rompeu esse padrão. A caminhonete não foi apresentada como luxo. Foi descrita como simples, durável e prática. Uma ferramenta, não um acessório de estilo de vida. Seu design parecia direto. Sem cromo excessivo. Sem telas digitais gigantes. Apenas o essencial para fazer o trabalho. Essa escolha, por si só, levantou questões mais profundas. Por que uma das maiores montadoras do mundo, a Toyota, daria um passo atrás no preço enquanto os concorrentes continuam avançando? Por que reduzir margens num segmento conhecido por lucros fortes? Alguns analistas primeiro assumiram que era destinada apenas a mercados menores em desenvolvimento. Outros sugeriram que a produção seria limitada, talvez até simbólica. Mas os primeiros detalhes estavam em algo mais deliberado. Insiders afirmam que esse preço não foi acidental. Foi calculado. E se foi calculado, então foi direcionado a alguém. Possivelmente a concorrentes. Possivelmente a mudança na demanda global. Grandes empresas raramente mudam de direção sem pressão. Elas se movem devagar, cuidadosamente. Quando fazem uma curva fechada, muitas vezes sinaliza algo não visto. Algo empurrou essa decisão adiante. E essa razão não foi totalmente explicada. O preço chocou os compradores, mas deixou os concorrentes ainda mais inquietos. Por anos, o mercado de picape seguia um padrão que poucos questionavam. Os preços aumentavam constantemente. Cada novo modelo chegava com mais recursos, mais tecnologia e um custo mais alto. Telas maiores substituíam controles simples. Sistemas avançados substituíam peças mecânicas. E diziam aos compradores que isso era progresso. Mas à medida que os preços subiam, o acesso diminuía. As picapes de entrada, lentamente, desapareciam das concessionárias. O que antes servia como ferramenta prática para pequenos negócios tornou-se um produto de alto preço, visando compradores de renda mais alta. De acordo com relatos, as margens de lucro em picapes modernas se tornaram algumas das mais fortes de toda a indústria automotiva. As caminhonetes não eram mais apenas veículos. Eram motores financeiros para grandes marcas. Então veio o anúncio dos $13.000. A esse preço, a estrutura começa a mudar. Pequenos empreiteiros, fazendeiros, entregadores e compradores de primeira viagem de repente encontram uma porta se reabrindo. A barreira que tinha crescido tanto parece mais baixa novamente. E quando o acesso se expande, a demanda pode mudar rapidamente. Mas o impacto mais profundo está abaixo da superfície. Se uma grande montadora pode produzir e vender uma picape funcional a esse nível,
Isso força uma pergunta difícil. Por que outras estão cobrando 2 ou 3 vezes mais por uma capacidade básica? Insiders afirmam que essa é a conversa acontecendo a portas fechadas. Porque preço não é só um número. É um sinal. Diz aos investidores quanto lucro uma empresa espera. Diz aos concorrentes o quão confiante uma marca se sente. E diz aos consumidores o que o valor realmente custa. Se os compradores começarem a comparar mais de perto, a pressão aumentará. Investidores podem perguntar sobre eficiência. Acionistas podem examinar estruturas de custo. Executivos podem revisar contratos de fornecimento e métodos de produção. O que se seguiu foi um silêncio inesperado de várias marcas concorrentes. Não houve rejeições rápidas. Nenhuma crítica pública. Apenas observação cuidadosa. Preços mais baixos num segmento de alta margem não desafiam simplesmente os concorrentes. Eles desafiam o modelo inteiro que definiu as vendas de picapes por anos. E se o modelo começar a rachar, as consequências podem se espalhar mais do que o esperado. Porque se uma empresa provar que esse preço é possível, outras terão que explicar por que não ofereceram antes. E essa explicação pode não ser simples. A caminhonete não parece sobrecarregada de tecnologia. Não há telas digitais enormes esticadas pelo painel. Nenhum menu em camadas que exige atualizações constantes. Nenhum sistema de driver complexo feito para impressionar mais do que ajudar. Em vez disso, o design parece deliberado em sua simplicidade. Os botões permanecem físicos. Os controles parecem familiares. Os materiais aparentam ser duráveis, em vez de decorativos. Isso não foi uma omissão acidental. De acordo com relatos da indústria, cada recurso dentro de um veículo moderno adiciona custo. Não apenas em peças, mas em desenvolvimento de software, contratos com fornecedores e manutenção a longo prazo. Com o tempo, os veículos se tornaram computadores sobre rodas. Microchips, sensores e módulos digitais se multiplicaram. E a cada adição, a vulnerabilidade e a escassez aumentou. Anos recentes expuseram essa fraqueza. Interrupções no fornecimento de chips paralisaram a produção no mundo todo. Fábricas pausaram. Os prazos de entrega se esticaram. Os preços subiram ainda mais. Ao remover camadas de complexidade digital, esta picape evita muitos desses pontos de pressão. Menos chips significam menos riscos de fornecimento. Sistemas mais simples significam montagem mais rápida. Os reparos se tornam mais fáceis. Os custos de manutenção podem cair. Insiders afirmam que essa abordagem foi estudada cuidadosamente antes do anúncio. Não se trata apenas de cortar recursos. Trata-se de reduzir a dependência. Veículos modernos frequentemente exigem ferramentas especializadas e técnicos treinados para reparos, mesmo os menores. Essa estrutura beneficia concessionárias e redes de serviço, mas aumenta os custos de longo prazo para os proprietários. Um design mais simples muda esse equilíbrio ligeiramente. Alguns críticos podem ver a ausência de recursos avançados como um passo atrás. No entanto, em tempos econômicos incertos, a confiabilidade muitas vezes carrega mais valor do que a novidade. Uma caminhonete projetada principalmente para trabalhar, em vez de entreter, retorna ao seu propósito original. Há também uma vantagem na fabricação. Menos sistemas eletrônicos encurtam os ciclos de desenvolvimento. As linhas de produção se tornam mais flexíveis. Ajustes podem ser feitos mais rápidos se a demanda mudar. Fontes dizem que o objetivo pode não ser o minimalismo apenas. Pode ser a resiliência. Resiliência contra choques de oferta, contra o aumento dos custos de componentes, contra a instabilidade global. Quando recursos são removidos, algo mais é ganho. Controle sobre o custo, controle sobre a produção, controle sobre o tempo. E numa indústria moldada por atrasos e escassez, o controle se tornou raro. O público vê simplicidade, mas dentro da indústria, os observadores veem algo mais estratégico. Porque reduzir a complexidade não enfraquece uma empresa. Pode fortalecer sua posição silenciosamente. E essa força silenciosa pode ser a verdadeira história por trás do que foi removido. Após o anúncio, não houve onda imediata de resposta pública das montadoras concorrentes.
sem declarações incisivas, sem ajustes rápidos de preço. Apenas um silêncio calculado. Esse silêncio não sugeriu indiferença. Sugeriu cálculo. Grandes programas de veículos são planejados com anos de antecedência. Estratégias de preço são construídas cuidadosamente em torno de custos projetados, contratos com fornecedores e margens de lucro esperadas. Picapes, em particular, são frequentemente a espinha dorsal financeira de grandes empresas automotivas. De acordo com analistas da indústria, alterar o preço das picapes pode afetar previsões corporativas inteiras. Uma alternativa súbita de $13.000 introduz incerteza nessa estrutura. Se os compradores começarem a atrasar as compras na expectativa de opções de preço mais baixo, as previsões de vendas mudam. Se os revendedores sentirem hesitação nos clientes, o planejamento de estoque se complica. Os investidores notam esses sinais rapidamente. Os mercados de ações respondem não apenas aos números de vendas, mas às ameaças percebidas. Insiders afirmam que reuniões internas provavelmente começaram logo após a revelação. Detalhamentos de custos devem ter sido revisados. Eficiências de fabricação reexaminadas. Acordos com fornecedores revisitados. A pergunta não seria simples. Seria direta: como esse preço foi alcançado? Igualá-lo pode não ser fácil. Reduzir preços sem reestruturar a produção poderia danificar as margens severamente. No entanto, ignorar o movimento também traz risco. Se a demanda mudar para a acessibilidade, os portfólios focados em prêmios podem parecer desconectados da realidade do mercado. Há também o posicionamento da marca a considerar. Alguns concorrentes passaram anos moldando suas picapes como símbolos de poder e status. Uma virada repentina para modelos básicos poderia enfraquecer essa imagem. Executivos devem pesar a percepção contra a praticidade. O que se seguiu foi uma observação cuidadosa. Sem pressa. Sem pânico. Mas atenção! Relatos sugerem que algumas empresas começaram a analisar silenciosamente a reação do consumidor, em vez de responder publicamente. Primeiros indicadores de demanda. Feedback das concessionárias. Sentimento nas redes sociais. Cada dado importa. Porque se o mercado responder positivamente, a ação se tornará inevitável. E a ação neste segmento exige grande investimento, novas ferramentas, marketing revisado, cadeias de suprimento ajustadas. Nada disso se move rapidamente. O público vê apenas uma nova caminhonete entrando no mercado. A indústria vê uma pressão potencial se acumulando sob sua categoria mais lucrativa. O silêncio permanece. Por enquanto. Mas silêncio em mercados competitivos muitas vezes significa preparação. E preparação sugere que respostas já estão sendo rascunhadas a portas fechadas. A pergunta não é se os rivais notaram. A pergunta é até onde eles estão dispostos a ir quando decidirem responder. À primeira vista, a caminhonete parece um produto doméstico simples. Uma picape de baixo custo voltada para compradores que precisam de função, não de imagem. Mas, de acordo com relatos, suas implicações podem se estender muito além de um único país. Em muitas regiões em desenvolvimento, veículos utilitários acessíveis continuam essenciais. Pequenas fazendas dependem deles. Equipes de construção locais contam com eles. Serviços de entrega operam diariamente por causa deles. No entanto, nos últimos anos, até esses mercados sentiram pressão do aumento dos custos de produção e das interrupções globais na cadeia de suprimentos. Uma picape de $13.000 muda esse equilíbrio. Ela reabre o acesso em lugares onde o crescimento da renda não acompanhou a inflação dos veículos. Insiders afirmam que os mercados emergentes foram estudados de perto antes desta decisão ser finalizada. A demanda permanece forte nessas regiões, mas os compradores são sensíveis ao preço. Uma caminhonete confiável e básica pode dominar rapidamente se posicionada corretamente. Há também um padrão econômico mais amplo se desenrolando. A incerteza global deixou muitas famílias cautelosas. De acordo com analistas, os consumidores estão priorizando durabilidade e preço acessível em vez de recursos de luxo. Os custos de financiamento aumentaram em vários mercados.
As parcelas mensais agora têm mais peso nas decisões de compra. Uma picape de preço mais baixo fala diretamente a essa mudança. Mas isso pode não ser apenas sobre vendas de curto prazo. Historicamente, as empresas que conquistam compradores de entrada muitas vezes constroem lealdade de longo prazo. Um pequeno negócio que começa com uma caminhonete de trabalho básica pode permanecer com a mesma marca à medida que cresce. Esse relacionamento se acumula com o tempo. Volume, não margem, torna-se a estratégia. Produzir quantidades maiores com lucro menor por unidade pode expandir significativamente a participação no mercado. Também pode fortalecer as taxas de utilização das fábricas e as negociações com fornecedores. Tiragens de produção maiores reduzem ainda mais o custo por unidade, reforçando o ciclo. Fontes dizem que essa abordagem favorece a paciência em vez de picos de lucro imediatos. Ela constrói presença em múltiplas regiões silenciosamente. Se for bem-sucedida, as pegadas de fabricação podem se expandir em locais de baixo custo. As parcerias podem mudar para fornecedores que apoiem a produção simplificada. As redes logísticas podem ser redesenhadas para priorizar durabilidade e eficiência em vez de personalização. Os concorrentes podem se ver reagindo não apenas em um mercado, mas em todos os continentes. O movimento parece focado em uma caminhonete, mas a estrutura por trás dele sugere um cálculo global. E se a estratégia se espalhar para outros segmentos, carros compactos, vans comerciais, até plataformas híbridas, a mudança pode se aprofundar. O que parece uma decisão de preço pode representar algo maior, um reposicionamento, que se estende além das fronteiras. E se esse reposicionamento ganhar impulso, o cenário competitivo pode começar a parecer muito diferente. Preços mais baixos criam oportunidade, mas também introduzem riscos que não podem ser ignorados. As margens de lucro diminuem imediatamente. Num segmento onde as picapes tradicionalmente geram retornos fortes, reduzir o preço muda a equação financeira. Os investidores podem questionar a rentabilidade a longo prazo. Os acionistas podem esperar garantias. De acordo com relatos, os mercados frequentemente respondem com cautela quando produtos de alta margem são ajustados para baixo. Há também o desafio da escala. Se a demanda aumentar acentuadamente, a produção deve aumentar no mesmo ritmo. As fábricas devem operar com eficiência. Os fornecedores devem entregar consistentemente. Qualquer atraso pode enfraquecer a confiança. Insiders afirmam que escalar um veículo acessível é muitas vezes mais difícil do que lançar um prêmio, porque as expectativas de volume são maiores e as margens deixam menos espaço para erros. A qualidade continua sendo outra preocupação. Um preço mais baixo convida ao escrutínio. Os compradores testarão a durabilidade de perto. Os concorrentes observarão pontos fracos. Se os primeiros modelos mostrarem sinais de cortes de custos que afetem a confiabilidade, as críticas se espalharão rapidamente. Na era do fluxo rápido de informação, as impressões negativas viajam depressa. A regulamentação adiciona outra camada de complexidade. Os padrões de segurança variam entre regiões. As regras de emissões continuam a apertar. As políticas comerciais mudam sem aviso. Manter a acessibilidade enquanto atende a esses requisitos exige engenharia cuidadosa. Cada ajuste de conformidade adiciona custo. Equilibrar a regulamentação com a disciplina de preços requer recálculo constante. A percepção da marca também está em risco. Alguns analistas argumentam que a associação consistente com produto de baixo custo pode remodelar a forma como uma empresa é vista. Um equilíbrio deve ser mantido entre acessibilidade e reputação. De acordo com observadores da indústria, esse equilíbrio é delicado e facilmente perturbado. No entanto, prosseguir apesar dessas incertezas sugere preparação. Grandes montadoras raramente se movem sem modelagem financeira profunda e análise de cenários. Insiders dizem que múltiplas projeções de resultados provavelmente estão em revisão, desde forte demanda até recepção moderada, e até mesmo desempenho inferior. O que se seguiu não foi hesitação, mas um lançamento controlado. Porque, às vezes, evitar o risco completamente cria um perigo diferente.
Os mercados mudam. O comportamento do consumidor evolui. Esperar demais para se adaptar pode corroer a relevância. O maior risco pode estar em manter uma estrutura de preços altos enquanto a demanda enfraquece. Esta decisão parece medida, não impulsiva, calculada, não reativa. Mas os cálculos não eliminam a incerteza. Eles apenas a gerenciam. E à medida que a produção se expande e os dados de desempenho do mundo real emergem, o verdadeiro custo desta estratégia começará a aparecer. Por enquanto, o risco permanece contido no papel. Logo, ele se moverá para a realidade. Se a caminhonete ganhar forte demanda, o impacto não permanecerá limitado a um modelo. Começará a influenciar decisões em todo o mercado de picapes. O sucesso a esse preço enviaria um sinal claro. Sugeriria que um grande grupo de compradores ainda valoriza a função acima do luxo, que a simplicidade ainda tem poder, e que a acessibilidade não era impossível, apenas adiada. Os concorrentes enfrentariam pressão imediata. De acordo com analistas da indústria, as estruturas de preço são construídas cuidadosamente em torno das expectativas de tolerância do consumidor. Se os compradores responderem positivamente a uma opção de menor custo, essas expectativas devem ser revisadas. Executivos precisariam considerar se os portfólios focados em prêmio ainda refletem a realidade do mercado. Algumas marcas podem introduzir variantes básicas de caminhonetes existentes. Outras podem redesenhar modelos futuros com menos recursos padrão, oferecendo upgrades opcionais. Isso mudaria a forma como as picapes são comercializadas. Em vez de apresentar o luxo como padrão, as empresas podem voltar a destacar a durabilidade e a capacidade de trabalho. Os fornecedores também sentiriam a mudança. Ecossistemas inteiros dependem de componentes de alta qualidade, sistemas de exibição avançados, módulos de controle digital, materiais de interior especializados. Se a demanda se mover em direção à engenharia básica, contratos e fluxos de receita podem mudar. Fornecedores de software, fabricantes de eletrônicos e empresas de design podem precisar ajustar prioridades. Há também uma dimensão cultural. Por anos, as caminhonetes simbolizaram mais do que trabalho. Em muitas regiões, elas representam sucesso, poder e identidade. Um retorno à utilidade simples desafia essa imagem silenciosamente. Sugere que o valor pode importar mais do que a ostentação. Insiders afirmam que essa mudança cultural pode influenciar estratégias de publicidade e experiências nas concessionárias. As mensagens podem evoluir de narrativas focadas em status para temas centrados na confiabilidade. Os mercados geralmente mudam gradualmente, mas às vezes uma decisão acelera esse movimento. Se esta caminhonete estabelecer uma posição forte, pode redefinir as expectativas do consumidor. Os compradores podem começar a fazer perguntas mais difíceis sobre preços, sobre complexidade, sobre necessidade. E uma vez que as expectativas mudam, revertê-las se torna difícil. Os fabricantes seriam forçados a se adaptar, não porque querem, mas porque a demanda exige. A mudança não seria barulhenta. Ela se desenrolaria através de dados de vendas, através de ajustes de estoque, através de redesenho silencioso anunciado meses depois. Mas por baixo dessas mudanças graduais, a tensão cresceria, porque baixar os preços num canto do mercado pode ecoar para fora. E os ecos, quando sustentados, remodelam a paisagem.